Ora, muito bem. Nós ontem tínhamos falado já bastante da liturgia do batismo e tínhamos ficado nos ritos preparatórios e aqueles imediatamente já constituídos por batismal, como a bênção da água, e terminámos a sessão de ontem. E chamei-vos a atenção para que a própria oração, chamo também como nota, a atual oração da bênção da água é um texto que vem do sacramentário gelasiano, portanto século VII, mas reduzido. O texto original é muito maior, porque o texto original, inclusive, tem exorcismos sobre a água, sobre não sei o quê. Portanto, esse texto era uma oração de bênção e, ao mesmo tempo, uma oração, digamos, de exorcismo, no sentido que tinha por trás um pouco a concepção de que, enfim, a natureza e tudo é preciso ser exorcizado e tal. E, portanto, a oração que nós hoje temos, de facto, tem esse fundo antigo e a sua origem antiga, mas adaptada não, um pouco mais reduzida do que a original. Todavia, ela é uma fonte, de facto, é uma fonte de inspiração, quer iconográfica, quer do sentido do próprio batismo. Reparem, e com isto termino a oração, só chamar a vossa atenção para os elementos que ela realça do batismo, não é? Para o poder santificar, claro, no batismo, o fim do pecado e o princípio da santidade, sacramento da vida nova, imagem do povo santo dos batizados, a unção, enfim, todo um conjunto de elementos que nós começámos por falar isso ontem, que o batismo realiza. Depois, o rito fundamental do batismo é, de facto, o batismo, a imersão, ou seja, que nós hoje ritualmente temos um bocadinho, digamos, perdida, porque acaba por ser unicamente derramar umas gotas de água na cabeça do batizado. E, portanto, ritualmente não é, de facto, forte o rito, porque está esbatido naquela simples derramar de água na cabeça. Na origem cristã, sabemos, e dos batistérios que nós temos, paleocristãos e não só, sabemos de facto que era a imersão mesmo. A pessoa entrava na piscina batismal, e por isso é que a piscina batismal e o batistério era um edifício à parte, até para que se pudesse realizar todo o rito, até com alguma privacidade. Não se esqueçam, por exemplo, na tradição apostólica século III, vem dito, inclusive, com clareza, a ordem de quem deve ser batizado. Primeiro as crianças, depois os homens e, por fim, as mulheres. Normalmente endossavam, hipoteticamente, uma túnica para entrar na água, depois essa túnica tiravam para vestir a túnica, que iremos falar, veste branca, que iremos falar de seguida. Nós hoje, a este nível, confesso que começa a haver algumas experiências interessantes, umas conseguidas, outras não tanto, de batistérios onde a piscina batismal permita a imersão de crianças e até de adultos. Uma não muito conseguida, porque aquilo ficou, não é prático para o padre, é que se fez o padre Carlos Pratas em Santa Cruz. No chão, em forma de cruz, só que o arquiteto que fez aquilo, eu quero abrir uma piscina a este nível, quando vou batizar das duas uma, ou o padre abandona-se lá para dentro, porque inclina-se tanto que cai. Ou seja, a questão da piscina implica que se pense todo o envolvente, que é, e é o que acontece, por exemplo, acontece isso um bocadinho em São Paulo, fora de Muros, aquele batistério que já está muito mexido, mas, ou seja, implica que não se pode, por isso, simplesmente abrir aqui uma piscina e ficarmos a este nível, porque mesmo que ponhamos escadas e, portanto, o candidato deixa as escadas para a piscina, ou não, o sacerdote fica a um nível perfeitamente incomportável, porque ou se inclina de tal maneira que cai ele e cai a criança lá para dentro. O que é que se tem que fazer? Este é um à parte, mas que vale a pena ter. Quando se fazemos uma piscina, não nos devemos esquecer que há à volta
ou fazemos desníveis, ou fazemos degraus para que possamos, ou seja, que o próprio padre, depois, quando está de pé no batismo, esteja a este nível, não é? No fundo. Se a piscina é ao nível do chão, o padre estar aqui, não é? Como é que ele se inclina para chegar aqui? Ou não mergulha completamente, ou mergulha ele em criança. Aqui vale a pena pensar neste aspecto. Santa Cruz foi este o erro. A ideia até está interessante, está no presbitério, mas não deu o desnível à volta e o padre, quer dizer, o padre próprio prior, que esteve na construção daquilo, acabou por depois dizer que não pode quase usar, por causa disso. Bom, mas, Padre Luís, tradicionalmente como é que era? O sacerdote entrava na piscina batismal? não, às vezes entrava, outras vezes fica de fora, mas de forma a poder, por exemplo, era um adulto. Como é que se procedia ao rito batismal? O adulto, quando vocês leem as catequeses do Santa Ambrósia, etc., e se calhar daqui a bocado, se tivermos tempo, eu projeto alguns textos de Santa Ambrósia. O que é que sucedia? O rito era, a seguir à benção da água, procedia-se à renunciação. Que eu vos expus ao meio. Renunciar a Satanás. E isso, como é que isso procedia? Procedia-se com o catecúmeno, o eleito, aquele que ia ser batizado, fazia a renunciação virado para o Ocidente. Virado para o Ocidente. Porque o Ocidente é o lugar do pôr do sol, portanto, das trevas, da noite. Havia essa mística. E, portanto, quando lhe perguntavam, renuncias a Satanás? Sim, renuncio. E a todas as suas obras? Sim, renuncio. E a todas as suas seduções? Sim, renuncio. E fazia isto virado para o Ocidente, o lugar das trevas. Depois disso, então, ele entrava na piscina batismal. E entrava na piscina batismal, suponhamos, façamos aqui uma piscina batismal em forma de cruz, como sucede a algumas paleocristãs. Entrava na piscina batismal do lado do Ocidente. Aqui há umas escadas, normalmente, até chegar ao nível de coisa, e, portanto, o candidato entra. E fica aqui, normalmente. Mas o padre tem sempre acesso fora. Às vezes entrava o padre ou o diácono também, podia entrar, descer. Quando tem acesso de fora, suponhamos, o candidato está por aqui, o sacerdote ou o bispo está aqui, já dentro da água é que fazia a profissão de fé. E então, o que é que sucedia? O bispo punha-lhe a mão na cabeça, portanto tem que ter acesso, não é? Tem que haver aquele desnível para ele ter acesso. Punha-lhe a mão na cabeça e então fazia-lhe as perguntas da profissão de fé. Dizia, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. E o bispo mergulhava. Tirava de novo, ele levantava-se, fazia-lhe a segunda pergunta. Crês em Nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, etc. Sim, creio. Mergulha a segunda vez. Tornava a levantar-se. E a terceira. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Mergulhava a terceira vez. Ou seja, no rito antigo, a profissão de fé era concomitante ao rito batismal. Não é o que nós temos hoje. Nós hoje fazemos as perguntas todas e depois é que deitamos a água. Aqui não. A renúncia é feita fora da água, virados para o Ocidente. Entra depois da renúncia e a profissão de fé é paralela, concomitante ao próprio batismo. Porquê? Porque a cada uma das perguntas o candidato mergulha e torna a sair. Nós hoje não, temos as perguntas e depois então derramamos a água sobre o batismo. E, uma vez batizado, portanto, isso saía para o lado do Oriente. Aqui normalmente há também escadas, conforme a arquitetura,
e ele saía para o lado do Oriente. Porquê? Porque nos primeiros séculos havia esta mística que é o Ocidente é o lugar das trevas, porque é onde se põe o sol, o Oriente é o lugar de onde nos veio a salvação. Reparem que ainda na liturgia da Igreja há hinos que cantam isto. Ó sol nascer, os ergueis sobre nós mortais. Por exemplo, é um hino de laudes que nós temos na atual liturgia das horas. E, portanto, a ideia de que do Oriente nos veio a salvação e esta mística, digamos assim, é que está por trás também do sentido, muitas vezes, de construir a Igreja virada para o Oriente, etc, etc. Tudo isso vem desta, digamos, desta mística, do Oriente nos veio a salvação. Ora, esta era a ritualidade, digamos, nos primeiros séculos. É evidente que, na medida em que acabam os batistérios tipo piscina, os batismos maioritariamente são de crianças, esta estrutura começa a diluir-se e começamos a caminhar. A Isabel se calhar mostrou isso, não sei se ela falou dos batistérios. Começamos a caminhar para o batistério como nós hoje o conhecemos, ao ponto de lhe chamarmos pia batismal. É o nome próprio, pia batismal. Prefiro chamar fonte batismal. Fonte batismal, mas depois se olhar para uma tina de água que não tem fonte nenhuma, está água estancada, também é um bocado difícil. A gente chamar de fonte batismal. Portanto, claro que estas piscinas é interessante porque elas depois tenham mecanismos de despejar a água, de encher, etc, etc. Portanto, um arquiteto que seja possível fazer uma coisa destas, e acho que é das coisas mais bonitas que se pode imaginar um batistério, e se houver espaço e qualidade para criar um espaço celebrativo no batistério, portanto, não é voltar ao edifício autónomo, isso não creio que seja possível para já, mas ao voltar a um espaço que, embora ligado à aula da Igreja, digamos assim, mas que é das coisas mais a pensar. Isto tem que pensar nos balneários. Pois, havia Pois tem que tirar a roupa, tem que pôr a túnica. Reparem que era por isso que na Vigília Pascal, a primeira parte da Vigília para os catecúmenos era passada no batistério, que era o edifício autónomo. O resto da Assembleia estava na igreja. Ou seja, reparem em Florença, temos aqui o batistério, não é? Este é o edifício batistério. A catedral está aqui, começa aqui, porta de entrada. Conclusão. Toda a primeira parte da Vigília Pascal, o bispo muitas vezes estava no batistério só com os catecúmenos e os seus garantes, enfim, os seus padrinhos, os pais, e depois de tudo realizado, é que eles saíam em procissão do batistério, e reparem que a porta do batistério de Florença está virada para a catedral. Não está virada para o outro lado. Porquê? Porque eles, uma vez batizados e realizado tudo aquilo, entravam então em procissão com as tais túnicas brancas, que é o rito da veste branca que nós hoje temos, e entravam em procissão na catedral e juntavam-se aos batizados que estavam ali também em vigília a celebrar a Vigília Pascal. E digamos, toda a segunda parte da missa já era celebrada em conjunto. Porquê? Porque eles já tinham sido batizados, já eram fiéis, neste sentido, já tinham entrado na vida nova de Cristo, então já se podem unir aos outros batizados há mais tempo, e então o resto da Eucaristia já se celebra em conjunto. E já comungam junto dos outros. Mas a primeira parte ainda é toda aqui. O bispo muitas vezes estava aqui, a Vigília Pascal, as leituras faziam-se aqui, enquanto na catedral havia um padre ou um dia um outro bispo, hipoteticamente, que conduzia a Vigília lá. As leituras, as mesmas coisas, mas conduzia para o resto do povo de Deus. Nós hoje não é muito fácil chegar aqui, voltar aqui. Nós hoje perdemos tanto a simbólica que a gente diz. E esta veste que trazes contigo não é branca, é cor-de-rosa, é preta. Eu, quando é assim, pego na minha estola, ponho em cima da criança. Pois é, isso é o que salva. Recebe esta veste branca como sinal. Como sinal. Porque. A veste trazes contigo, não sei camisa. Porque no rito, depois, eles saíam, vestiam a tal túnica branca, que não era a como tinham entrado na água, e depois recebiam a unção, a unção crismal, e o resto, a veste branca, a unção crismal, e depois então entravam em procissão na catedral. As crianças também faziam esta
As crianças também estavam aqui. Agora, claro, levadas pelos pais. Levadas pelos pais. E já há um bocadinho grande, não era? Mesmo que fosse bebês. Eram todos batizados ali. E depois os pais levavam-nos. Às vezes até podia suceder. O segurança. Nós temos aqui. Às vezes podia até suceder, e em alguns casos certamente batizavam-se o pai e a mãe e os filhos. Nesta fase. Eu estava a pensar, era mesmo os casais da comunidade. Quando é que entrava, quando é que a criança crescia e entrava na piscina? Não, a criança estava com os pais aqui, à volta, durante a celebração. Quando chegava ao 24, os pais avançavam para a piscina. Com que tempo da criança é que os pais tinham essa... Porque, quer dizer, agora são bebês e também há essa questão de ser batizado logo no mês seguinte, Isso é variável. É conforme os pais definiram. Não há tabela. A recomendação que tem no ritual diz logo que aos pais seja possível. É. Mas A minha prática é que os batizem pequeninos. E a pior idade para os batizar é entre 1 e os 3 anos. senão pode acontecer com Porque é a idade em que eles já dão conta das coisas. Continuar. Aquilo tudo é novo para eles naquele dia. E está todos os tipos de reações. Ou estão inquietos e a chorar a celebração toda e não dão sossego nem ao padre nem aos pais. Ou às vezes reagem bem, estão ali bem e a coisa não tem Como aconteceu a mim uma vez, ao pôr a água, ele vira-se para mim, estúpido. Pois é, aqueles vírus Isso ainda foi muito doce. Também ficou vermelha. Há quem tenha daquelas. Não, é uma piscina dá muito jeito. Não, isso eu respeito isso aos pais. Porque eles até 6, 7 meses não entendem tão bem, estão Mas quer seres. dizer, devia ser um bocadinho também uma indicação da comunidade aos próprios pais. Sim, tinha a ver com o ritmo e um Os bocadinho pais antes. estavam inseridos na idade. Claro. Não, e depois também tem um bocadinho a ver com a. Um bocadinho vai-se criando alguma mística à volta disto. Quer dizer, há pais que querem batizar os filhos logo na primeira semana, na segunda semana. E isso era uma tradição muito forte durante alguns anos para trás. Pois, exatamente. Mas isso não é nem que tivesse legislado, era um bocado o desejo dos pais, um bocado o sentido, pronto, seria o meu filho na vida nova de Cristo. Nos inícios do século XX havia uma Havia mesmo multa a quem não batizasse um mês a seguir ao batismo. Ao nascimento, sim. E então havia pais que muitas vezes falseavam a data de nascimento. Isso acontecia muito. Está bem, mas aqui, quer dizer, se fosse verão, eu percebia. Agora, se a criança deixa-se em dezembro, entrar numa piscina em janeiro. Não se esqueça que nesta fase, essa questão do tempo do mês não faz muito sentido, porque nesta fase os batismos eram na noite de Páscoa. Ah, está bem, não sei. O dia em que havia sempre Hoje, só em trigo norte é que podia haver batismo fora do Páscoa ou do Pentecostes. Até nesse aspecto havia uma outra regularidade com o tempo, não é? Hoje temos todos os sábados, se calhar, batismos. Sim. Nessa altura não, há um período de batismo. Tudo faz. Não, tu fazes o... Mas o período de Páscoa é Sim, depende. Pode ser aquecida. não, é depois, é Claro. uma questão de comunidade. Claro, não pode ser aquecida e haveria certamente sistemas, então os romanos Sim, Pois. não tinham problemas nenhum de maior. Este era o caso dos cirurgianos. Não pensar em piscina. Nós, hoje, se repararem, de facto, a criança é levada, deixa-se água na cabeça, não é concomitante a profissão de fé com o batismo. No fundo, uma criança, os pais dos padrinhos são os que correspondem, portanto, falam em nome da criança, e portanto, a pia batismal é aquilo que nós, umas são mais, dão um sentido mais do batismo, outras são verdadeiras obras de arte esculturais, mas chamo a vossa atenção que, apesar de tudo, mesmo na tradição da Igreja, não se perdeu certa simbólica dos batisterios, que é que a Isabel falou. Não se esqueçam, a forma ortogonal dos batistérios, que era, no fundo, o sentido de que
os 7 dias da criação e o 8º da nova criação, que é o da ressurreição do Senhor. Até eu vi isso na Sicília, em Palermo, creio que na Catedral, via batismal em octogonal, e então é interessante porque cada uma das faces do octógono tem esculpido a obra criadora de Deus em cada dia. E na 8ª está Cristo ressuscitado. Nas 8 fases, primeiro dia, segundo dia, Deus criou, separou, e a 8ª face é a ressurreição do Senhor. Portanto, este sentido da vida nova. Os católicos orientais, ainda hoje, mesmo em dias batismais, eles mergulham a criança. Sim, esses longe. E a ideia do mergulhar permanece neles. Eu assisti em Sófia, na Bulgária, assisti a um batismo de um adulto. Calhei a entrar, estava numa igreja e ia abrir. E achei graça que eles, para imitar o mergulhar, aquilo por acaso impressionou um bocado, mas a ideia de que ainda é um mergulho, que a pessoa deve mergulhar. Então era um homem feito. E então havia uma grande bacia, mas mesmo bacia, aquilo não era um bando de esteiras. E o tipo descalçou-se, arregaçou as calças, tirou a camisa só, e então lá o padre ortodoxo lá lhe deitou a água pela cabeça, correu por o tronco, os pés estavam dentro da bacia com água, e assim ficou batizado. Quer dizer, não há mergulhar, no sentido, não tem o batistério de mergulhar, mas ainda, como adulto, ainda faz. Exato. Foi batizado de manhã. É o Pedro, bacia. Mas para verem que a ideia está, ao nível prático, isto traz questões logísticas, é evidente. O padre João dizia isso com razão, como é que a pessoa se muda, como é que não sei o que, é preciso prever essas coisas, mas eu creio que não é difícil, não é impossível, um esquema bem pensado, talvez não seja tão impossível como isso. Tão impossível. Todavia, como vos digo, estamos longe, podemos voltar, creio eu, não conheço nenhuma realização atual ou das últimas décadas que faça, por exemplo, um batistério autónomo de bem destacado, não conheço. Mas por acaso não há nada que seja, em termos de legislação, digamos assim, não há nada que indique isso, não é? É a existência. Não é, quer dizer, não está previsto, e o Padre João pode nos dar, mas acho que canonicamente o batismo por imersão não está permitido assim aberto. É uma exceção, neste momento só com É exceção. É exceção. Por exemplo, as comunidades neocatecumenais fazem sistemáticamente. Pois não, Eu já celebrei 2 batismos, 2 miúdos dos meus 2 irmãos, em termos diferentes. Os pais são das comunidades neocatecumenais e pertencem. E então, pronto, a piscina batismal, eu percebi, claro, toda muito bem tratadinho, mas aquilo no fundo o que era? Era um bidon daqueles de plástico grandes, não sei o que eles cortaram, que depois então envolveram, então muito bonito, com um bocado toda a volta franzido, com flores por cima, portanto, a gente olhava e não percebia que aquilo era bidon. Mas era, de facto, porque tiveram que o pôr ali. E, portanto, muito bem ordenado. Portanto, a gente olhava e via que havia ali uma tina, batismal grande, não percebia do que era, depois eles mostraram, o que é que vocês fizeram? E pronto, e foi ali, quer dizer, e como eram bebés foi fácil, porque era o tamanho desta mesa quase, e fez-se por imersão. Mesmo para nós padres aquilo acaba por ser uma... Praticamente temos que casar, por algo para cima, aquela coisa toda, depois pega-se o miúdo por trás, pega-se aqui por trás, portanto o miúdo fica virado para vocês, eu pego por ele por trás, inclino-lhe a cabeça, de forma a quando ele entra na água, como entra logo assim, a água não lhe entra nem para o nariz nem para a boca, porque se eu for inclinado, portanto a gente pega no miúdo por trás, inclina-lhe a cabeça, eu te batizo em nome do Pai, a primeira vez eu estava mais aflito que o miúdo, quer dizer, a sensação que eu faço era o meu filho, e a água estava aquecida, quer dizer, os pais depois tinham ali um sistema daquelas coisas elétricas,
Tipo serpentina dentro. Uma serpentina dentro daquelas vezes que a gente depois. E a água, de facto, estava morníssima. Ótimo, ótimo. O miúdo não chorou, estava satisfeito da vida. E é interessante que aqui, reparem, depois do rito batismal, e portanto, como vos digo, esta solução é significativa, é visível, vê-se que é batismo, sentido bem, tudo bem, isso aí está tudo. Logisticamente, acho que uma das coisas que se pode pedir aos arquitetos é perceber como é que podemos construir uma coisa que seja possível isto, com tudo o que ela implica. Para uma criança não há muitos problemas do vestir, do despir, não sei o quê. Para um adulto haverá. E, portanto, se calhar, uma antecâmara, uma reentrância onde ele pode entrar seguindo e mudar-se, qualquer coisa. Não creio que seja impossível, embora seja... é preciso trabalhar, é preciso trabalhar. Já agora, antes que me esqueça, porque eu quero continuar este aspecto, mas já vou chamar-vos a atenção para um outro aspecto que num batistério é importante. E eu creio que Isabel, se calhar, também vos falou isso. Que é, nunca deixem de prever no batistério, além da piscina batismal, os lugares, tudo, né? Duas coisas. Uma, que já falámos dela em parte, que é o lugar do círio. O lugar do círio. A outra, o lugar dos santos óleos. Isto é, por princípio, o batistério deve ter ou uma vitrine, ou um tipo armário, mas muitas vezes é uma porta de madeira fechada e ninguém percebe que lá está dentro. Mas uma coisa útil, onde se possa deixar, por um lado, o óleo do crisma e dos catecúmenos, hipoteticamente a concha batismal da paróquia, etc. Porquê? Porque o círio fora do tempo pascal, por indicação, está no batistério. E, portanto, pensar o lugar, para depois não cair ali uma marrasca que se vai comprar a Fátima, ou não sei o quê, que não diz com a arquitetura, não diz com o espaço, não diz com o... Portanto, prever. Nem que seja um suporte fixo ao lado da via batismal e que, portanto, embora depois no altar haja de facto o suporte solene do círio quando é distante. Quando é aquele sistema de diagonal ou não sei o quê, que está tudo no presbitério e a coisa é mais fácil, é uma questão de se pensar. O local, digamos, uma reentrância na parede, um tipo nicho, etc., é importante. Porquê? Porque ali está o óleo do crisma e dos catecúmenos, que o óleo do crisma é consagrado. O óleo dos catecúmenos é benzido. E, portanto, que é usado no rito e que, por um lado, deve estar visível, claro, com a devida proteção. É preciso ver se faz um nicho de vidro que se dá para ver, implica que se esteja protegido, porque depois, pronto, no dia-a-dia pode entrar alguém que queira, etc., tira ou não sei o quê. Mas se for um vidro e uma porta fechada que se veja e que fique digno. Esse é um aspecto a ter em conta. Porque muitas das vezes, ou não tem, por é interessante que os batistérios antigos, às vezes, à porta da igreja, lá tem um nichozinho, com a portinha que fecha, e lá está, no da Sé também existe, e outros coisas. Mas, se for visível, bom, isso para o prior é bom que tenha em conta isso. Que é mais um cuidado de ter atento, não pode pôr as coisas de qualquer maneira, e que ser visível tem que estar digno. As ângulas que têm os olhos devem ser dignas e tudo o resto, mas não pode ficar ali. Mas prever isso porque muitas vezes isso fica descuidado e depois é um problema, ou se tem que andar com os olhos sempre de um lado para o outro, ou a coisa não funciona. Isso vale. Bom, depois do rito batismal, há o que se chamam os ritos complementares, que são, no geral, ritos que acentuam e tornam visível, digamos assim, os efeitos do batismo. Quais são esses ritos pós-batismais ou complementares? Explicativos. Explicativos. São a unção, a veste branca e a luz. Estes três são o essencial. A unção é com o óleo do crisma. Quando é uma criança, de facto, fazemos a unção com o óleo do crisma.
Quando é um adulto, esta unção é omitida porque seguirá o crisma. E, portanto, só se faz a veste branca e a luz. Reparem, no que toca à unção, é com o óleo do crisma, e, portanto, unge-se a crisma. Eu não quero entrar nessa questão, mas reparem, aqui vê-se bem a situação um bocadinho incómoda que vivemos face ao crisma e à relação do crisma com o batismo, que é, vocês reparem, o sacerdote unge a criança com o óleo do crisma, faz a oração da unção. No batismo recebemos o Espírito Santo de Deus. E aquilo fica assim. E a gente pergunta, mas isto é crisma ou não é crisma? Que unção é esta? Porque depois vamos crismá-lo um dia mais tarde, mas com o mesmo óleo. Podemos dizer, e de facto a teologia da Igreja diz isso, recebemos o dom do Espírito Santo, que no crisma o recebemos na plenitude dos seus dons. É verdade. Mas isto é uma explicação um bocadinho mais quantitativa do que ontológica, porque ontologicamente falando, quando se recebe e quando o Espírito Santo se dá. Todavia, a verdade é só, mas assim aos peixes também é um sacramento da ordem. Pois, era isso que eu ia dizer. Mas é diferente. A questão é, mas aí é um bocado diferente. É diferente. Pedro, é diferente porque a ordenação do padre não é na questão da unção. A ordenação tem a ver com a posição. O diácono tem uma função, o presbítero tem uma função e o bispo tem uma função. E o espírito é suplicado em função da função que se está a ordenar. Essas são situações diferentes. O Espírito Santo do Pentecostes ou do batismo é fazer filho de Deus. Portanto, é sempre a mesma lógica. Pois a questão é ser a iniciação testemunha, A questão, eu tenho a impressão que nós, fugindo de uma explicação quantitativa, talvez cheguemos lá com mais coisa, que é, de facto, recebe-se o Espírito Santo, mas no sacramento do crisma, aquela invocação, a exceção do Espírito, é para confirmar na vida que eu recebi do Padre. E essa confirmação é, digamos, na teologia da Igreja, manifesta na multiplicidade dos dons, ou seja, digamos, das virtudes do Espírito Santo que ele contém. Porque, no fundo, nós recebemos o Espírito Santo por batismo. O crisma confirma-nos isso. Por isso é que também o nome do sacramento é confirmação. Mas é confirmação do Espírito em nós, não é de nós ao Espírito. Esse é o erro, como nós hoje andamos muitas vezes. E aqui, Ou seja, o sacramento do crisma, reparem, eu já toco em tudo isso. Na iniciação cristã, estes sacramentos estão ligados e, portanto, um adulto recebe-os todos e, portanto, aí é fácil perceber, não há uma duplicação. Foi batizado, foi confirmado e recebe a Eucaristia. À beira-se do sacramento da Eucaristia, participa da mesa do Senhor. Este único não tem problemas. O problema foi quando tirámos destes três sacramentos, pegámos no segundo e tirámos-lo da ordem e projetámos-lo para a juventude, por exemplo. E depois o que é que depois sucede? Uma criança é batizada, faz outro sacramento, por exemplo, que é a confissão, antes da primeira comunhão, faz a comunhão e depois, mais velho, é que vai receber o Cristo. Já digo muito mesmo. É ou indulto ou adolescência. Quando a ordem devia ser outra, que é batismo, crisma e Eucaristia. Porquê? Sendo a Eucaristia o maior de todos os sacramentos, e é, porque é aquele em que nós tomamos parte da mesa do Senhor e recebemos a Ele como nosso alimento. Portanto, não há sacramento maior do que a Eucaristia. Nós podemos nos perguntar, quando vem com as justificações, mas é que o jovem está mais consciente, o jovem sabe mais o que vai fazer no crisma, o jovem tem mais não sei o quê. Tudo isso são justificações que os pastoralistas não. São questionáveis, porque nós podemos nos perguntar, mas está mais consciente, está mais preparado. Bem, o crisma para muitos é a carta da alforria para se preparar. Por outro lado, isso são as consequências pastorais, mas depois teologicamente temos que nos perguntar
Se falamos da questão do jovem estar mais preparado, estar mais consciente, ser um ato mais da sua liberdade e da adesão a Cristo, eu pergunto, então, mas uma criança aos 8 anos está preparada para participar no maior sacramento, que é a Eucaristia, e aí não problematizamos, e não está preparada para receber o Cristo. Já começam a problematizar, não sei se já reparou. Já. Mas não está preparada para receber o Cristo. Isto é anacrónico. Não, já começam a pôr a primeira reunião aos 10 anos. Aos 10 anos já há quem puxa um bocadinho. Repara, isto porque é que isto foi? Historicamente isto tem um bocadinho de modo que é. No século XVIII a primeira comunhão não era tão infantilizada. A gente também nota isso. Ela começou a puxar-se um bocado mais para a infância com São Pio X. Quando São Pio X diz que desde que a criança saiba distinguir o pão da boca do pão do céu, ou seja, perceber que não é, está apta para... Claro que apontou-se logo quando é que isso acontece. Pela idade da razão, mais ou menos, quando vão às escolas. E por isso é que eu fiz a primeira reunião com 7 anos, fui crismado com 8. Quer dizer... E, peço desculpa, e não estaria aí a resolução do problema, entre aspas, a confirmação, o crisma, ser simultâneo com a primeira comunhão, por exemplo? Isso podia ser uma solução. Outra podia ser puxar o crisma antes da primeira comunhão. Ou seja, Puxar um bocadinho a primeira comunhão um bocado mais para os 10, 11 anos. E depois, se eu quiser um rito que já adolescente, já maduro, mais consciente, que eu queira reafirmar a minha fé diante de uma comunidade cristã, valorizemos a profissão de fé na maioridade ou na adolescência ou na juventude. É porque nós vamos infantilizando tudo, puxando tudo para mais cedo e queimamos todos os cartuchos. Esta solução, por exemplo, também do menino aos 8 anos, que não foi batizado porque os pais achavam que o menino é cristão, e chegar aos 8 anos e recebe tudo de seguida, que é também a prática que começa a haver, eu também não sei se estamos a queimar muitas hipóteses ao mesmo tempo. que é a prática de cada vez. Não, mas apesar de tudo, penso que, do ponto de vista pastoral, está-se a fazer um erro porque se está a usar os sacramentos como discos para os termos na catequese. Isso é mau. O problema disto, por exemplo, do crisma, puxá-lo para a juventude, é no fundo qual é o grande raciocínio pastoral e, enfim, bem intencionado, porque pronto, as pessoas preocupam-se e, acima de tudo, querem que as pessoas e os nossos jovens e toda a nossa gente tenham uma iniciação cristã e profunda. Portanto, há aqui uma aptitude, postura de bem, não é? Mas, de facto, estamos a manipular os sacramentos, porque, no fundo, o sacramento do crisma está a ser a cenoura, que a gente põe à frente do jovenzinho, como a cenoura em frente ao burro, para dizer, pronto, queres comer a cenoura, vais ter que andar mais uns aninhos aqui na catequese. Ora, a catequese andou sempre a reboque do sacramento. Nunca é o sacramento a reboque da catequese. E esta é a prática que nós estamos aqui. Até a própria questão da catequese, os 10 anos já é colocada em questão pelos próprios catequetas, não é? Claro. Os católicos orientais têm isso bem resolvido. Fazem tudo antes da catequese. Quem quer mesmo uma criança batizada pelos ortodoxos é crismada e dão-lhe um bocadinho da comunhão. Mesmo com 1 mês ou 2 meses. O Dom José não tem uma perspectiva também que ele quis implementar na Diocese e que implementou, não é? É o que é isto que eu estou mais ou menos a dizer, só que no documento que o Dom José publicou aponta um bocadinho aquela hipótese que é o discernimento. Se uma criança que não foi batizada e entra na catequese, faz os caminhos, aos 8, 9 anos, o pároco decide, tendo em conta a família, não sei o quê, batizar, crismar e receber logo a primeira comunhão. Por exemplo, na SEC, não é coisa, quando me aparecem, tenho bem maio, tenho crismas dos colégios católicos, todos da Diocese, todos não, mas alguns, às sextas-feiras. Vai um senhor bispo todas as sextas-feiras e cada sexta-feira vão 2, 3 colégios para o crisma. Mas depois há nos colégios aqueles miúdos que não foram batizados. Os pais vão batizar, portanto o colégio vai trabalhando e tal, e muitas vezes chegam ali para fazer o batismo e o crisma e a primeira comunhão. E no caso, ano passado, veio alunos do Queen Elizabeth, que eram alunos que estavam com 10, 11 anos, e receberam os 3 sacramentos. Pastoralmente a gente pergunta-se, aqui também, não devemos fechar os olhos, uma criança
que os pais não a batizaram porque acharam que ele queria escolher. Portanto, quer dizer que, por parte dos pais, esta é uma questão optativa. Portanto, não há ali uma evidência de fé e não sei o quê. O colégio é que ajudou a redescobrir. Mas o colégio é uma realidade não eclesial no sentido, não é uma comunidade celebrativa e de referência, porque o colégio ao domingo está fechado, ou ao sábado está fechado. Portanto, o que é que sucede? O menino pode crescer na fé, mas a referência é uma comunidade concreta celebrativa, que quando o colégio acaba, ou porque acabaram as aulas e que acabaram o ciclo, pronto, fez o 9, fez o 12º, aquela criança vai ficar desazada, porque nunca esteve inserida em nenhuma comunidade. Com os pais que já adiaram o batismo, que dá toda a ideia a pensar que são pessoas que poderão ter descoberto e começado a ter uma vida cristã mais séria e não sei o quê, mas que no geral não têm. Ou seja, não se opõem, acham muito bonito, têm aquela mentalidade, pronto, eu proporcionei tudo, agora ele é que decide e não sei o quê. Aquilo é uma vida que pode ser justificável, porque depois não há continuidade. Não há continuidade. E aí então eu pergunto, de facto, valerá a pena dar tudo de uma vez nestes casos? Não sei, eu adiava a primeira comunhão. Um bocadinho mais para a frente. Não se deve batizar a crismar, então. Mas eu posso propor que os seus padres tenham essa discussão. Eu sei, isso não é contra. De qualquer modo, queria só fazer a minha pergunta da confirmação, é a confirmação do Espírito, a confirmação da pessoa. Como vocês reparem, nesta praxis nós temos, quando começamos às vezes a preparar os adolescentes e os jovens para o crisma, e até às vezes sem coisa, muitas vezes a gente pergunta, nos primeiros encontros, diz, olha, estás aqui porquê? Quem queres ser crismado? No fundo já são jovens e tal, e sai dentro grande e tal, já nos respeito e tal, é a nossa opinião. E às vezes, invariavelmente, até os próprios catequistas passam essa ideia. Os miúdos dizem, porque eu venho confirmar a fé do meu batismo, porque eu fui batizado em miúdo, quero responder ao fundo dos meus pais, mas eu agora já sei o que quero, já tenho outra capacidade, já compreendo, já não sei o quê, e portanto eu agora quero, sou eu que quero afirmar a minha fé. Repare, nesta posição não há nada de mal, mas está errada. Porque não sou eu que vou confirmar nada. Não sou eu que vou dizer a Deus, ao Senhor, afinal eu acredito em Ti. Isso é uma profissão de fé. O sacramento é outra coisa. É Deus que me vai confirmar pelo seu Espírito na fé que recebi do batismo, na vida que eu recebi do batismo. Ou seja, o crisma não é eu confirmar a Deus nada. É eu ser confirmado por Deus. O movimento é totalmente outro. É eu ser confirmado por Deus. Claro que isso requer a minha liberdade, sou adulto, a minha vontade, evidente, a minha adesão à graça que vou receber, evidente, nunca se despeça isso. Mas a ação é do Espírito em mim, não é de eu para Deus. Para que é uma cambalhota de 180 graus. Se me é permitido dizer, nesta palavra confirmar não está só, ou melhor, está incluído também esta ideia de tornar-nos firmes. Tornar-nos firmes. Isso é que o crisma tem esse sentido eu, na minha infância, toda a catequese que recebíamos do crisma era neste sentido. Vamos ser fortalecidos por Cristo, pelo seu Espírito, para sermos soldados de Cristo, para sermos, e depois toda a simbólica que se falava, tinha a ver com isso, o óleo, e o ser ungido porquê? E lá vinha toda aquela mística que os pais da igreja também falam. Dos gladiadores. Porquê é que os gladiadores se untavam todos com óleo e se resultavam todos? Porque ficavam mais viscosos e, portanto, era difícil o adversário agarrá-lo, como a Enguia, escorrega. Ora, a unção do Espírito torna-nos assim. Contra quem? Contra Satanás. E, portanto, somos ungidos para ficarmos fortes, para ficarmos... Esta simbólica é verdadeira. Isto é verdade. O Espírito dá-nos essa fortaleza. Agora, o que eu pergunto, e na questão que estávamos a tratar, é essa. E isso não nos é necessário antes? Ou seja, quando a gente, na prática que temos, façamos o crisma na adolescência e na juventude, perguntemos, não é nessa fase que se calhar o jovenzinho precisa mais já ter a unção do Espírito para ser forte nas mutações que a adolescência e a juventude nos traz na fé? Estamos a privá-lo desse dom do Espírito e dos dons numa fase em que ele se calhar mais precisa.
a anulação da graça. Mas pronto, aliás, só para terminar mas é bom a gente ver isto porque ajuda-nos a perceber a sequência e tudo. É uma graça, uma anedota, mas tem a ver com isto que é a prática hoje um bocadinho do crisma, que é o crisma para a maior parte dos jovens, ou pelo menos para 50% das nossas comunidades, é o fim. Eles são crismados e desaparecem. Depois aparecem para o casamento. E então conta-se a anedota de um padre novo que tinha sido acabado de ordenar e o senhor Bispo mandou-o para uma paróquia. E no dia da tomada de posse, ele vai tomar posse e vão os colegas de curso. E aquilo, a igreja toda velha, o teto com buracos, chovia lá dentro, tudo com ar de crepe, meia dúzia de velhas. E os colegas, tudo está tudo coitado, onde ele veio cair, saiu tudo ali um bocado. No dia. Pronto, e o padre lá tomou conta da paróquia e lá aguentou. E os colegas vinham-se embora e diziam: epá, coitado do Manel, para onde ele havia de vir começar isto de facto, e vir aqui bater nos costados. Já viste aquilo, só meia dúzia de velhas, não há juventude, a igreja toda pouca só. Passa-se um ano e o padre novinho depois. Está lá um ano, no dia de aniversário, que tomou posse, chamou os colegas outra vez para almoçar e para fazer a dia com ele. Chegou lá e aquilo era à noite. A igreja já tinha tido obras, era à noite. A assembleia cheia de gente. E os colegas estavam tudo um bocadinho assim abananados. E no almoço, já conviveram, um deles já disse: pá, o que é que se passou aqui? O ano passado, quando viemos cá, estou tomada de posse, íamos daqui de coração. Pá, mesmo pequenininho, pá, tu viste que foi a tua tomada de posse? Meia dúzia de velhas, a igreja feia, velha, tudo podre, tudo. Epá, o ano passado tu já fizeste obras, tem a igreja cheia, o que é que se passou aqui? Pá, o que é que tu fizeste? Quer dizer, isto é a noite do dia. Sabe, pá, sei lá, o que é que eu caí no goto do povo, me intrusei com o povo vai com a minha grade, comigo, com o povo, trabalhámos em conjunto, entusiasmados, tudo. Olha, e é isto, pronto, não fiz nada especial, mas foi isto. Só tenho aqui um problema. Neste meio destas obras todas e no meio disto tudo, ainda não consegui tirar os morcegos dentro da igreja. Não conseguiste tirar os morcegos? Não, pá, não. Não, mas é que vira-se o... É pá, crismas. É tão mordaz que a gente mas reconhece tem algo que é verdade. Na prática. Bom, portanto, repare, estes dois ritos são a veste branca, e então o aspecto do batismo como purificação, santificação. E claro que é convidado, por caso bebés no geral ainda hoje vêm em branco, mas muitos já não vêm. Eu, como vos disse há bocado, quando percebo que o bebê não traz nenhuma veste branca, eu pego na minha estola, ponho em cima dele e digo: recebe esta veste branca, conserva a imaculada até à vinda de Nosso Senhor Jesus. É o sentido de facto que são ritos que explicitam visivelmente a graça e a ação de Deus em nós pelo batismo. A pureza, o perdão de tudo, a graça e, portanto, o branco. O outro rito. A própria igreja, eventualmente, pode ter uma espécie de capazinha que usa nos... Pode. Enfim, é uma forma, talvez... Por exemplo, quando é adultos, na Sé, já tivemos as duas modalidades. Vestirem uma túnica, porque eles optaram, põem-se sempre à escolha, e houve um ano que eles disseram: não, vestimos a túnica, não tem problema nenhum, rapazes, raparigas, tudo homem. Quando lá vestiram os mais desengonçados, e que eu acho que eu lembro que um deles era assim para o fora, a túnica de bolsos assim, quando depois vai para o crisma, a seguir tropeça, cai mesmo à frente, só para pegar e vira-se todos os dedos e diz: andas-me um pouco habituado a isto. Disse que o baixinho, mas achei graça, e eu que estava atrapalhado de se ter espantado.